Mas hoje apenas 400 pessoas moram aqui. O tamanho da cidade diminuiu, mas a controvérsia sobre seu famoso visitante cresceu. A história da queda da nave misteriosa dividiu a Aurora entre os que acreditam e os que duvidam. Foi a lenda que deu fama à Aurora. É o que tem durado mais do que qualquer outra coisa. Alguns acham que é uma piada. Não acreditam que realmente aconteceu e riem, porque dizem que é um engodo. Estamos lidando com sistemas de crenças. Quando comecei a pesquisar em Aurora, vi que metade das pessoas diz que foi um engodo e a outra metade diz que aconteceu. Tive a impressão de que achavam que as pessoas iam rir de Aurora, mesmo que a população não tivesse absolutamente nada a ver com a nave misteriosa. Sempre senti que não queriam ser associados a isso. Apesar da ambivalência da cidade para com a lenda, foi instalada em 1976 uma placa no cemitério onde se supõe que o ET esteja enterrado. Como a pedra foi roubada há mais de 30 anos, é impossível saber a localização exata do corpo. Na minha opinião, é extremamente improvável que o túmulo venha a ser encontrado. Então, resta-nos a segunda pista. Vamos pesquisar no poço. O catavento sobre o poço não existe mais. A antiga propriedade Proctor foi comprada por Brawley Watts em 1945. Boatos persistentes dizem que o poço foi contaminado por destroços radioativos. Mais de 100 anos depois, a lenda passou a incluir um misterioso trecho de solo sem vegetação. Em 2005, a prefeita contou esses boatos a Hayden Hughes, motivando-o a resolver o mistério. Sempre achei que a Aurora poderia trazer indícios que confirmariam ou negariam a existência de naves e de ETs. Quando saímos de mãos vazias, senti que foi um tipo de fracasso, porque os indícios estavam lá, talvez apenas a meio metro abaixo de nós. Mas não conseguimos sair de lá com algo sólido que pudéssemos aprofundar e depois pesquisar melhor. Pela primeira vez em mais de 25 anos, Hayden decidiu voltar ao lugar onde tudo começou, o local da queda. Este é o suposto local da queda da nave. Estamos no alto da colina, o vale está ao redor. Ali ficava a fazenda de Proctor, o moinho de vento estava ali, e havia um poço que depois foi cimentado. Algumas áreas ainda são acessíveis, mas esta cerca está diante do poço original do juiz Proctor. Solicitamos permissão para entrar nessa parte da propriedade, mas não tivemos resposta. Minha intuição diz que estamos perto, que existe algo aqui. É uma sensação forte. É fácil perceber a frustração de Hayden Hughes por chegar tão perto de onde sente que as respostas estão. Talvez uma das maiores descobertas científicas do século XXI esteja bem atrás de nós e não podemos chegar até lá porque construíram essa proteção, lacrando as provas que podem ter contaminado o solo e até hoje impedem que a vegetação cresça. Se pudéssemos cavar o que está aí, talvez explicássemos a lenda que permaneceu por todos esses anos. Se pudéssemos descobrir o que há naquele poço, saberíamos se existe radiação, seja ali ou em outras áreas do local da queda. Quando a nave explodiu, algumas partes devem ter caído naquele poço. A maioria das pessoas procura só o que está na superfície e não se esforça para cavar e descobrir mais. É interessante observar que estamos de volta onde tudo começou. Aqui, neste mesmo lugar. O tempo passou, muitas histórias surgiram e desapareceram.
Até que possamos chegar ao outro lado, até termos amostras de solo ou pesquisarmos o poço, a história vai continuar aqui e continuará a crescer. Se a história da queda da nave em 1897 é um boato, então Haydon pregou uma maravilhosa peça em todos, ao escrever o artigo de jornal para o Dallas Morning News. Mas, sem indícios concretos, os ufólogos não podem desmentir o boato, nem provar que a história é verdadeira. Há muitas lendas e histórias que são contadas pelas pessoas e por notas nos jornais, e assim por diante. Mas, quando pesquisamos um caso, lidamos com fatos. Investigamos e tentamos provar que foi um OVNI, sem deixar qualquer sombra de dúvida. Eu diria que a probabilidade de a queda ter mesmo acontecido é de 85%. Acho que existem indícios fortes. Creio que a queda da nave espacial em Aurora, em 1897, é um ponto crucial na controvérsia sobre os OVNIs. Porque os céticos costumam dizer que era um avião não identificado, ou um satélite, ou aviões de testes secretos do governo. Muitas vezes pensei que seria ótimo termos indícios bem documentados de um caso de OVNI, antes de tudo isso existir. E temos a queda em Aurora, no Texas, em 1897. Estamos quase certos de que houve uma queda ali. Todos os indícios físicos, todas as histórias das pessoas que estiveram lá na época, tudo isso combina muito bem. Não é um erro de identificação. E não é uma lenda. Resumindo, algo aconteceu em 1897 e não conseguimos explicar até hoje. Podemos eliminar muitas coisas. Sabemos que não era um balão, nem um avião. O que era? Não sei. Um OVNI? É óbvio. O maior mistério é de onde o OVNI veio, mas nunca saberemos isso. A verdade definitiva sobre o caso de Aurora será descoberta? Não sei. Gostaria de pensar que existe um ET no túmulo, mas pode ser que não haja nada enterrado ali. Essa é a lenda. Chegar até lá porque construíram essa proteção, lacrando as provas que podem ter contaminado o solo, e até hoje impedem que a vegetação cresça. Se pudéssemos cavar o que está aí, talvez explicássemos a lenda que permaneceu por todos esses anos. Se pudéssemos descobrir o que há naquele poço, saberíamos se existe radiação. Seja ali ou em outras áreas do local da queda. Quando a nave explodiu, algumas partes devem ter caído naquele poço. A maioria das pessoas procura só o que está na superfície e não se esforça para cavar e descobrir mais. É interessante observar que estamos de volta onde tudo começou. Aqui, neste mesmo lugar. O tempo passou, muitas histórias surgiram e desapareceram. Até que possamos chegar ao outro lado, até termos amostras de solo ou pesquisarmos o poço, a história vai continuar aqui e continuará a crescer. Se a história da queda da nave em 1897 é um boato, então Haydon pregou uma maravilhosa peça em todos, ao escrever o artigo de jornal para o Dallas Morning News. Mas, sem indícios concretos, os ufólogos não podem desmentir o boato, nem provar que a história é verdadeira. Há muitas lendas e histórias que são contadas pelas pessoas e por notas nos jornais, e assim por diante. Mas, quando pesquisamos um caso, lidamos com fatos. Investigamos e tentamos provar que foi um OVNI, sem deixar qualquer sombra de dúvida.
Eu diria que a probabilidade de a queda ter mesmo acontecido é de 85%. Acho que existem indícios fortes. Creio que a queda da nave espacial em Aurora, em 1897, é um ponto crucial na controvérsia sobre os OVNIs. Porque os céticos costumam dizer que era um avião não identificado, ou um satélite, ou aviões de testes secretos do governo. Muitas vezes pensei que seria ótimo termos indícios bem documentados de um caso de OVNI antes de tudo isso existir. E temos a queda em Aurora, no Texas, em 1897. Estamos quase certos de que houve uma queda ali. Todos os indícios físicos, todas as histórias das pessoas que estiveram lá na época, tudo isso combina muito bem. Não é um erro de identificação. E não é uma lenda. Resumindo, algo aconteceu. Fácil perceber a frustração de Hayden Hughes por chegar tão perto de onde sente que as respostas estão. Talvez uma das maiores descobertas científicas do século XXI esteja bem atrás de nós e não podemos chegar até lá porque construíram essa proteção, lacrando as provas que podem ter contaminado o solo e até hoje impedem que a vegetação cresça. Se pudéssemos cavar o que está aí, talvez explicássemos a lenda que permaneceu por todos esses anos. Se pudéssemos descobrir o que há naquele poço, saberíamos se existe radiação, seja ali ou em outras áreas do local da queda. Quando a nave explodiu, algumas partes devem ter caído naquele poço. A maioria das pessoas procura só o que está na superfície e não se esforça para cavar e descobrir mais. É interessante observar que estamos de volta onde tudo começou. Aqui, neste mesmo lugar. O tempo passou, muitas histórias surgiram e desapareceram. Até que possamos chegar ao outro lado, até termos amostras de solo ou pesquisarmos o poço, a história vai continuar aqui e continuará a crescer. Se a história da queda da nave em 1897 é um boato, então Hayden pregou uma maravilhosa peça em todos, ao escrever o artigo de jornal para o Dallas Morning News. Mas, sem indícios concretos, os ufólogos não podem desmentir o boato, nem provar que a história é verdadeira. Há muitas lendas e histórias que são contadas pelas pessoas e por notas nos jornais, e assim por diante. Mas quando pesquisamos um caso, lidamos com fatos. Investigamos e tentamos provar que foi um OVNI, sem deixar qualquer sombra de dúvida. Eu diria que a probabilidade de a queda ter mesmo acontecido é de 85%. Acho que existem indícios fortes. Creio que a queda da nave espacial em Aurora, em 1897, é um ponto crucial na controvérsia sobre os OVNIs. Porque os céticos costumam dizer que era um avião não identificado, ou um satélite, ou aviões de testes secretos do governo. Muitas vezes pensei que seria ótimo termos indícios bem documentados de um caso de OVNI antes de tudo isso existir. E temos a queda em Aurora, no Texas, em 1897. Estamos quase certos de que houve uma queda ali. Todos os indícios físicos, todas as histórias das pessoas